Olá, colegas. Aqui quem fala é Fabrício Leonardi, o professor responsável pelo módulo de TCC, trabalho de conclusão de curso. E esse vídeo é um vídeo em que a gente vai abordar uma temática nova, relativamente nova, polêmica, mas extremamente necessária de ser debatida e conversada, que é a temática da utilização das plataformas, dos sistemas computacionais de inteligência artificial. Uma inteligência artificial, de forma muito sintética e resumida, é a capacidade de um sistema computacional em realizar tarefas que geralmente seriam realizadas por um ser humano, né? Então essas empresas, essas startups que têm desenvolvido esses chatbots que eles chamam, né, que é aquela caixa de diálogo em que você vai perguntando e a máquina vai, o computador, a máquina vai respondendo, ou mesmo outras plataformas, né, de criação de desenhos, de criação de mapas, de ilustrações, de vídeos. Então, uma série de tecnologias sendo desenvolvidas com esse sentido de facilitar as análises, criações que o ser humano demoraria muito mais para fazer, para desenvolver, para criar, né? Então há um sentido de facilidade, há também um impacto aí emergente na questão do mercado de trabalho, dos ofícios, que a gente não vai adentrar aqui, né? Mas um atravessamento necessário e que não parece que tem volta nas relações e atividades acadêmicas, que muitas vezes vão acabar sendo mediadas por plataformas de inteligência artificial, né? Então a gente vai precisar entender até que ponto a gente vai se beneficiar dessas tecnologias, e quais são os dilemas, né, éticos, jurídicos que estão envolvidos nisso. Então vamos lá, a gente vai apresentar aqui as três questões que para a gente mais diretivamente são importantes serem abordadas como questões polêmicas, que é a questão da autoria, do plágio, que tem relação com a questão da originalidade, e a questão da precisão das informações, se elas são precisas ou não, né? O que é preciso para uma máquina, né? Então acho que são temas importantes, e a gente vai trabalhar principalmente a partir de duas plataformas muito utilizadas, as principais que têm sido utilizadas pelos acadêmicos. Uma delas é o ChatGPT e a outra é o Perplexity, que também trabalha, as duas trabalham com perguntas, né? Você escreve aqui, ó, Ask Anything, e no ChatGPT aqui, ó, mensagem ChatGPT, e você, a partir desse prompt, desse chatbox, você vai fazendo perguntas e vai, a partir daí, estabelecendo conexões com essa máquina, né? E aí eu acho que o primeiro ponto que a gente que isso nos traz é que quando esse pauzinho está piscando aqui, né, ele traz uma dimensão assim do como a gente vai utilizar isso aqui, quais as perguntas que a gente vai fazer, do que a gente vai se servir das capacidades dessa plataforma, né? Isso parece ser uma coisa besta, mas não é, uma coisa extremamente importante, porque se eu chegar aqui na frente dessa plataforma e tiver já com a intenção de que eu não quero me envolver, de que eu não quero pensar, de que eu quero simplesmente, de forma utilitária, construir um trabalho, uma postagem, né, o trabalho de conclusão de curso, uma parte do trabalho de conclusão de curso, porque eu quero entregar e eu não quero nem saber disso, isso vai me levar a fazer determinadas perguntas, né? Por outro lado, se eu tenho uma reflexão, uma linha de raciocínio, se eu tenho um ponto, se eu tenho ideias, eu posso utilizar para fazer perguntas, para aprimorar essas ideias, né? Ou mesmo para deixar com que o meu texto, que tem algumas ideias, esteja mais factível, mais coeso, melhor gramaticalmente. Então, assim, até vamos fazer aqui uma pergunta para ele, né? Em que você pode me ajudar na construção de um trabalho acadêmico? Aí ele vai responder aqui, ó.
vai dizer que tem muita coisa que ele pode ajudar a gente, né? E alguns desses a gente já consegue ver aqui, ó, só no que ele nos oferece, que tem algumas coisas que parecem bem interessantes, mas outras que ele já se mete nessa questão técnico-política, né, de criatividade, né? Quando, por exemplo, ele pode ajudar a definir o tema ou o escopo, né? A estruturação, ó, quando ele diz que ele pode fazer a estruturação, construir uma estrutura, a escolha da estrutura de um trabalho, ela está muito relacionada com as escolhas teórico-metodológicas que a gente fez, né? Então aqui o ChatGPT, ele vai te dar uma possibilidade entre muitas outras, né? Óbvio que ele vai te dar uma possibilidade que vai parecer muito factível, muito bacana, mas a gente precisa entender que a escolha da estruturação de um trabalho também já faz parte de um processo político, de um processo criativo, né? E tem outras coisas que podem ser muito interessantes, essa coisa da revisão, erros gramaticais, às vezes a gente tem umas coisas que a gente não percebe, né, que a gente pede geralmente para alguém, nossa esposa, nosso marido, né, nosso companheiro, nossa companheira, um amigo, o pessoal dá uma olhada no nosso texto para consertar, ver se a gente não errou, né? Isso é uma coisa que parece bastante interessante, né, a gente conseguir que a máquina faça um pouco dessa revisão, mas aí também o quanto que a gente precisa entender o quanto que ela vai interferir ou não interferir nos nossos textos. Uma outra questão polemicíssima que vem aqui é essa questão das citações, das referências. Aqui ela está dizendo que pode formatar corretamente. Então ela está dizendo aqui que ela pode passar para a BNT, para Vancouver, para essas regras de como você coloca uma referência bibliográfica, né, no seu texto, que tem vários estilos, né? Isso parece ser uma vantagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o ChatGPT tem sido famoso por inventar referências bibliográficas. Então, se você perguntar para ele assim, me fale as principais referências bibliográficas que estão trabalhando na questão do bullying hoje, você vai ver que ele vai inventar, né? Ele pode inventar. Daqui a pouco a gente faz um teste disso. Então, análise de dados, né? Isso aqui, por exemplo, ele pode ajudar você a interpretar uma fala, né? Se você às vezes tem uma história, uma fala, um texto, e você joga ele aqui no prompt, ele te faz um resumo disso, né, os pontos principais, né? Isso também, tudo isso vai precisar ter uma certa revisão, um certo olhar, porque a gente é uma máquina que tem um algoritmo que vai construir um texto a partir de certos parâmetros, né? Nem sempre esses parâmetros são os melhores ou que a gente entende que seriam os necessários para os nossos interesses, né? Então tem essa dimensão aqui, ó, né, que ele aparenta interferir, ele interfere, dá para ver claramente que tem questões que são de escolhas criativas, políticas, que ele vai te sugerir, que ele vai te meter a mão mesmo, e tem questões mais de revisão, questões mais técnicas que também podem ser utilizadas, né? Mas aí é isso, assim, a forma como a gente vai fazer. Por exemplo, você fala assim, ó, me constrói um parágrafo inicial de um TCC sobre bullying. Aí estou fazendo um prompt super simples, a gente sabe que tem formas muito mais complexas de construir prompts, né? Aí ele vai fazer, ó. Aí, vamos pensar aqui ele fez um texto sobre o fenômeno do bullying. Teria um parágrafo inicial. Esse texto aqui, se eu pegar ele e copiar e colar no meu trabalho, né? Isso tem a ver com autoria ou com plágio, né? Então acho que é uma dimensão importante que tem a ver com isso, é a gente de fato pensar. Fica muito fácil, né? Eu copiar esse texto e colocar ele lá. Mas quanto que ele é meu? O quanto que de fato eu pensei sobre esses elementos que estão relacionados aqui nesse parágrafo. Está falando de intimidação, de cyberbullying, né? Ele se manifesta também de maneira sutis. Então, assim, tem uma concepção de bullying aqui que eu estou adotando. Então, isso vai trazer essa questão da autoria e do plágio muito, muito fortemente, né? A ideia é o contrário, é que você apresente um texto e peça, de repente, para ele fazer a revisão, ou de repente ele entender, até pode perguntar quais são os pontos fortes e os pontos fracos
desse texto. Então, assim, vamos pegar isso aqui. A gente pega esse texto aqui, aí eu pergunto: quais os pontos fortes e fracos deste parágrafo? Ele vai ser... ele vai chover no molhado, possivelmente, né? Porque é o texto que ele mesmo fez, né? Mas ele vai, os pontos fracos, pode ser mais detalhado, falta de referências, né? E aqui ele coloca o que ele se baseou para fazer esse parágrafo, né? Quando a gente coloca um texto nosso, e ele pode ser que nessas ideias aqui, nos pontos fracos, etc., ele nos ajude a pensar outros elementos, ele nos ajude a fazer. Então, assim, vai depender da forma como eu vou utilizar, né? E aí fica muito difícil entender a questão da originalidade, porque esse texto que ele construiu aqui foi baseado num grande banco de dados que ele tem, né? Um banco de dados enorme, no caso do ChatGPT 3.5, que é esse que a gente está utilizando até 2022. Ele não está atualizado para 2023, 2024, né? Ele está utilizando de uma série de textos, arquivos, documentos para fazer essa escolha aqui, né? Além da questão do algoritmo, para onde ele vai, onde ele vem, tem uma influência de outras pessoas. Então a questão da originalidade fica bastante difícil de entender, né? Porque ao mesmo tempo que isso aqui não é uma ideia eminentemente da máquina, porque a máquina não construiu do zero, ela tem um grande banco de dados por trás dela. Então a questão da originalidade e do plágio está muito difícil. E aí, se eu colocar aqui, para vocês verem aqui, faça uma relação das principais referências sobre bullying no Brasil. Aí ele vai construir aqui. Eu falei no Brasil, autor Dan Ovels. Ele já coloca aqui: bullying escolar, perguntas e respostas, autores Ana Maria Cruz. Ele colocou bullying, bullying, mentes perigosas nas escolas, autor Samitiba, né? Quem conhece o Samitiba sabe que ele é um autor da área da educação, mas ele não é um pesquisador de publicar em revistas indexadas. Então ele é um autor mais à margem dos processos que são acadêmicos de forma mais hard, né? Esse aqui, vamos ver aqui, bullying, como enfrentar, de José Paulo Augusto. Eu acho que esse aqui não existe, vamos pôr aqui, E outra, das referências que a gente tem utilizado, não é, escola e bullying, a compreensão dos educadores. Então, assim, não existe, né? Então ele acabou de mandar aqui pra gente uma série de referências mentirosas. Eu vou até dizer aqui, você mentiu. Essas referências não existem. Vamos ver o que ele vai responder. Peço desculpas, agora eu vou fazer outras. Aí ele começa a fazer uma série de outras que também não existem. Então, eu acho que é importante a gente prestar uma certa atenção de que não há uma precisão. A gente vai precisar de outras referências, a gente vai precisar revisar tudo que ele nos disser. A gente vai precisar ir atrás de fontes mais confiáveis, de livros, revistas, artigos científicos, né? Não é assim, o ChatGPT agora é uma nova entidade da verdade que vai fazer tudo e está tudo pronto. Não é verdade, né? E aí a gente pensa assim, que essas respostas geradas quando a gente usa, é por nossa conta e risco, né? A gente vai precisar, isso que eu estava falando, uma informação precisa e verificável, é sempre recomendável consultar outras fontes, né? E é isso, a fonte de fornecimento de informações incorretas. Essa aqui foi um exemplo que um amigo estava fazendo. A gente colocou essa lei que ela fala sobre a reestruturação da carreira de auditoria do Tesouro Nacional. E aí você coloca, fala sobre isso, essa lei. Você coloca no ChatGPT o que é a lei. Vocês podem dar um Google, é sobre isso, tá? Sobre essa questão dos fiscais e tal. Ele colocou aqui que é uma lei que dispõe sobre a carreira militar das Forças Armadas. Deixa eu pôr para vocês aqui, o que é essa lei de verdade. O Google é muito mais preciso nesse aspecto. A carreira da Auditoria do Tesouro Nacional. Tem nada a ver com questões dos militares. Então, para vocês irem entendendo que
é muito falho, muito falho, muito falho. Né? A gente vai poder ter alguma utilização mais nessa linha da revisão, nessa linha de ajudar a gente com os aspectos mais textuais, mas que de conteúdos aqui vai ficar bastante complicado a gente trabalhar com a questão do bullying. Então isso traz pra gente algumas questões éticas que do ponto de vista legal, né, não tem, essa questão que eu estava falando, não tem plágio, na medida que você não está trocando o nome de um autor pelo outro. A gente trabalhou no outro vídeo a questão do plágio, né, a gente pega uma ideia e diz que é nossa. O ChatGPT, ele não diz que a ideia é dele, mas tem uma questão jurídica muito cinzenta, muito difícil, mas que do ponto de vista ético acadêmico é uma infração ética. A gente construir textos que não são nossos, que são completamente inventados e às vezes falaciosos. Então tomar muito cuidado com questões falaciosas que estão envolvidas aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Perplexity. O Perplexity tem isso aqui, vamos falar assim, para ele, o que é bullying? No Perplexity, ele ainda traz as referências. Essa é a vantagem, a diferença entre o ChatGPT. Então, eu perguntei o que é bullying para ele, ele respondeu também da cabeça, mas não trouxe referência aqui, mal. Vamos ver, ele já indica aqui pra gente, quais são os tipos de bullying, como uma possibilidade de pesquisa. Quando a gente abre aqui, ele fala o bullying físico, o bullying moral, ele vai fazendo uma série de definições aqui, mas aí é baseado em quê? Ele coloca aqui, baseada nessas, revista Diferença, revista Educação, alguma coisa, revista Abril, IPTC, significados. Então, não é um material de confiança. Óbvio que a gente tem uma credibilidade, a revista Abril, etc., mas não é o tipo de material que a gente vai utilizar para fazer os nossos trabalhos. Esse aqui mesmo, os tipos de bullying, esse do professor de filosofia, mestre em ciências da educação, Pedro Menezes. Ele vai dizer aqui, quais são os tipos de bullying, mas qual a referência dele para fazer isso? Ele não coloca nenhuma referência. Vamos ver lá para baixo para definir o que é bullying. Bullying físico, e depois ele vai fazendo uma série de afirmações aqui, mas não coloca nenhuma referência. Nada que diga de onde ele se baseou para tirar, por que ele entende o bullying familiar, por que ele definiu o bullying preconceituoso, o bullying sexual, né, o bullying verbal. Então são escolhas que não nos dão uma solidez para pensar quando a gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho que a gente valoriza. Agora, óbvio, se eu quero ter ideias, de repente ele pode nos ajudar a fazer uma pergunta mais específica, ele traz uma definição, a gente depois vai atrás dessa definição. Então, assim, ele pode ser um disparador de criatividade, ele pode nos ajudar quando a gente está travado, principalmente, quando a gente está com dificuldade de escrever, mas tudo que a gente fizer utilizando essas inteligências artificiais que têm sido amplamente utilizadas, a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá bom?